O governo estuda suspender os contratos de trabalhos e também ajudar o trabalhador informal. É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilha esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação para promover um bom e saudável debate sobre esse assunto. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. O presidente Jair Bolsonaro está avisando, informando, falando nas mídias sociais que quer ajudar os informais, quem trabalha na informalidade, e também, junto com o ministro Guedes, ele quer suspender, que haja um mecanismo de suspensão do contrato de trabalho. Para isso eu vou ler uma matéria aqui para a gente entender tudo e vamos comentando aos poucos aqui para a gente compreender qual é de fato essa proposta. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 17, que o governo estuda conceder uma ajuda financeira para trabalhadores informais para amenizar danos do coronavírus, pois nós já sabemos que haverá de fato um efeito na economia. Paralelamente, para evitar demissões, a equipe econômica estuda permitir empresas a suspenderem contratos de trabalho por 60 dias e que funcionários tenham o acesso ao seguro-desemprego por esse período. Então, a proposta, por um lado, o governo quer, o presidente saiu com a ideia de ajudar quem trabalha na informalidade, até falou de criar um voucher para pagamento, e que o ministro da Economia já disse que ele é favorável a criar uma medida que possa suspender o contrato de trabalho e a pessoa possa receber, o empregado possa receber o seguro-desemprego. As medidas são discutidas enquanto cresce a pressão para que recursos do Tesouro sejam usados para amenizar a crise, mas Guedes tem resistido à pressão sugerindo recursos de outras fontes. De fato é isso, todas as propostas que o ministro Guedes apresentou até ontem não mexe nada com o Tesouro. Ele está desonerando um lado, desonerando um lado, mas não está mexendo com o dinheiro que é do governo. O governo poderia também injetar dinheiro aqui na economia. De qualquer forma, a equipe econômica já tem sobre a mesa a possibilidade de alterar a meta fiscal ou até mesmo o governo decretar estado de calamidade, o que poderia liberar cumprimento da meta. Então isso é importante porque o governo poderia gastar um pouco mais do que ele tem, mas precisa ver onde é que vai gastar. Ainda não há, porém, consenso do governo sobre as medidas. Então eles não concluíram de fato se serão essas medidas que serão adotadas. A iniciativa para permitir a suspensão de contrato de trabalho foi citada em reuniões como uma possível proposta às preocupações principalmente do setor de serviço. O setor de serviço é o setor que mais emprega no nosso país, e principalmente as pequenas empresas, que teme a necessidade de demissão causada pela desaceleração da atividade em meio à crise da pandemia. Quer dizer, o setor de serviços já percebe, tem sinais de que há uma redução dos seus trabalhos e com isso já está prevendo demissões. As medidas ainda não estão em avaliação e o martelo ainda não foi batido. Então são vários segmentos da sociedade que estão exigindo um posicionamento do governo. Agora, representantes da iniciativa privada chegaram a pedir, por meio do presidente Jair Bolsonaro, o uso do dinheiro público para ajudar a pagar salários. Quer dizer, a iniciativa está buscando os representantes dos empresários, das instituições que representam os empresários, buscam meios para ajudar. O Tesouro precisa ajudar também. As empresas vão sentir, o governo precisa também ajudar essa empresa, pois se ela não ajudar as empresas, ela não terá nem condição depois de arrecadar dessas empresas. Então, como eu falei, representantes da iniciativa privada chegaram a pedir, por meio do presidente
Bolsonaro, o uso do dinheiro público para ajudar a pagar salários, mas o presidente, o ministro Guedes, ele é contrário. Por isso surgiu a possibilidade do uso dos recursos do FAT, que é do Fundo do Amparo do Trabalhador, que é responsável pelo pagamento do seguro-desemprego. Então a ideia inicial do ministro da Economia é que seja utilizado os recursos do FAT para pagar o seguro-desemprego durante esse período de suspensão que é proposto. A ideia inicial é por 60 dias. E do abono salarial, no caso aqui paga o seguro-desemprego e o abono salarial, que é o FAT. Ok, então, para injetar dinheiro na economia. Mesmo assim, tem buscado alternativas, por isso surgiu a possibilidade de uso de recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, responsável pelo pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. A medida seria um redesenho em planos anteriores da equipe econômica, que chegou a enviar ao Congresso em novembro uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que extinguiria o FAT e mais 247 fundos públicos. Bolsonaro afirmou em redes sociais nesta terça-feira que está em estudo um mecanismo de vouchers para trabalhadores, quer dizer, ele quer criar um mecanismo de pagamento para os trabalhadores. O presidente disse o seguinte, que o Paulo Guedes falou para ele, que o Paulo Guedes é o ministro da Economia, falou para mim hoje que a economia informal, ou que vive na informalidade, teria uma ajuda por algum tempo. Está dizendo, olha, o Guedes sinalizou que está estudando isso, por algum tempo parecido com o voucher. Quer dizer, vai criar um voucher, um meio de pagamento. Está faltando definir o montante e como é que vai organizar o pagamento. Só isso. Então, quer dizer, na verdade tem um desejo do presidente criar um voucher e o ministro da Economia está estudando isso com a sua equipe. A intenção foi mencionada depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou que poderia aumentar os gastos públicos com seguro-desemprego, subsídios a trabalhadores, como licenças médicas remuneradas ou mesmo distribuição de vouchers para alimentação e realocação de pessoas. Então essa é uma medida que está dizendo aqui, parece que ser uma cópia um pouco do que o presidente americano está propondo. Segundo Bolsonaro, a possibilidade está na mesa. O presidente contou que esteve nessa segunda-feira 16, hoje, na segunda-feira 16 passada, com um líder sindical dos setores de hotéis e restaurantes, que representa, de acordo com ele, cerca de 6 milhões de trabalhadores. Aí, olha só, e muitos deles, talvez 60%, ou um pouco mais, vivem da informalidade. Muita gente não está saindo à noite, não vai almoçar fora para evitar contato, e isso leva ao desemprego. Então, o desemprego está aí, e uma pessoa desempregada passa a se alimentar mal e se torna uma pessoa menos resistente ao vírus. Foi o que ele concluiu dessa conversa. A economia também tem sua importância nessa crise que se expõe, mas vejo muito alarmismo. Temos que nos preocupar, sim, mas não com esse alarmismo todo, porque vamos passar por isso, continuou o presidente tentando minimizar novamente os efeitos da crise. Mas olha, o presidente ele não está sendo de forma sensata. Eu vou usar a palavra com bastante cuidado, mas está faltando sensatez do presidente ao pronunciar essas palavras. Talvez ele não esteja de fato indo na rua. Ir na rua é numa rua livre, verificar o comércio, como estão as atividades. Não é só na frente do palácio, não. E aqui não é uma crítica política, não. É uma crítica pela fala dele. A fala dele precisa ser muito pensada como um chefe de Estado. Não pode simplesmente sair falando qualquer coisa. Bolsonaro foi questionado sobre os efeitos da crise no transporte público e os riscos de os serviços serem interrompidos. O presidente disse que o ministro da Infraestrutura ele deverá falar sobre o tema em entrevista na quarta-feira 18 de março, mas afirmou que se o Brasil parar, vai ser um caos, vai morrer mais gente pela economia que não anda do jeito que o coronavírus. E, quer dizer, está comparando uma pandemia com a crise econômica. Então, novamente,
carece aqui de uma sensatez, assim, de um raciocínio mais adequado com a realidade, um cuidado ao pronunciar algumas palavras que elas podem ser, inclusive, ofensivas para esse momento. Então é importante que busque o equilíbrio nesse momento para tentar racionalizar as informações, processar as informações de uma forma coerente. Não dá para sair falando só o que pensa e só rebatendo. Sempre há um culpado para isso, então precisa tomar um pouco de cuidado. Talvez o Paulo Guedes anuncie, fica muito mais caro se você não colaborar, demissão virão. Então, quer dizer, no contexto do presidente, se o governo não colaborar, terão demissões e com isso nós teremos um problema maior ainda. Este é um caso que deve ser avaliado sim, de fato, pelo governo, para que ele possa avaliar de fato, né, reunir a sua equipe econômica, avaliar também com os outros poderes, o poder legislativo representado pelos senadores e no seu presidente do Senado, também pelo presidente aí da Câmara Federal, que representa os deputados, e assim o Congresso estará presente. Há também a necessidade dessa aproximação, também de um alinhamento dessas informações com o judiciário, para a gente tentar construir alternativas que não possam ser questionadas lá no futuro e não gerem insegurança jurídica. Eu já falei em outros vídeos que as medidas que foram anunciadas pelo presidente, aliás, eu insisto em falar presidente, mas na verdade pelo ministro da Economia, que tem um baita de um poder, ele também é uma pessoa muito equilibrada, mas essas medidas, elas são ainda paliativas, elas não vão atacar de fato a questão, o assunto, o problema. Tudo que foi proposto agora ainda é ideia, precisa buscar os mecanismos para aprovar. E essa aproximação com o Congresso Nacional, um bom diálogo também com o STF, para buscar ações que não possam ser questionadas depois à frente. Então é importante que você também acompanhe esse assunto, você compartilhe também essa informação com o parlamentar que você votou. Compartilhe aí com o seu vereador, sabe, o vereador na sua cidade. Por que o vereador? O vereador, ele também tem contato com o deputado federal, e você também deve compartilhar com o deputado federal que você votou. Compartilha também com o senador. Nós temos que levar essa informação para ampliar um bom debate onde nós possamos pensar nas palavras que vão ser proferidas, para a gente não ficar falando coisas insensatas. Então precisamos tomar bastante cuidado para não agravar ainda mais a situação. E eu já falei também em outro vídeo que esse não é o momento de ter o protagonismo. O Senado não precisa pensar que é ele que tem que propor, a Câmara Federal também não, o governo federal também, né, também não. Temos que fazer uma união de todos os poderes nesse sentido, para que as soluções sejam alcançadas e não apenas propostas que não levam a lugar nenhum. Então é importante neste momento o equilíbrio para buscar soluções efetivas, para que todos nós possamos passar por esse momento da melhor forma possível. Agora, o que você achou desse conteúdo? Comenta aqui. Você acha que é legal fazer uma suspensão do contrato de trabalho? Você que trabalha com registro em carteira, vai funcionar mais ou menos assim. Se for aprovado, o seu contrato ficaria suspenso e você receberia o seguro-desemprego. É melhor fazer isso ou você correr o risco de amanhã nem ter o emprego? Esta é a questão que nós temos que avaliar. Agora não é o momento de ter e pensar que é empregado contra empregadores, nada disso. Todos nós estamos na mesma situação, no mesmo barco, e devemos avaliar para propor soluções efetivas. Então comenta aqui, leva para todo mundo que você conhece também, dá sugestão do que a gente pode aqui propor para o governo. Eu já propus aqui em outro momento, aqui outro vídeo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como uma forma efetiva do governo implementar uma ação que tem um resultado imediato. Agora vai pensando aí, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.